estudo de uma universidade do Canadá conclui: somos biologicamente programados para sermos preguiçosos. É que o nosso sistema nervoso sempre está em busca de meios para economizar o máximo de energia possível. Mas até que ponto a preguiça biológica ou não é normal? Como ela pode atrapalhar a nossa vida? Como lutar contra ela? Para responder estas e outras perguntas, eu recebo a especialista em neurologia, Lilian Albuquerque. Tudo bem, doutora Lilian? Tudo bem, Márcio. Um prazer poder estar aqui trazendo um pouquinho sobre esse assunto que é tão intrigante. É né? verdade, é verdade. Aí você falou uma palavra boa, né? Intrigante. Porque a preguiça, ela sempre vira um pouco de folclore. A gente, às vezes, quer se dar o prazer de ficar preguiçoso. A gente fala, né? Ai, que delícia, uma rede agora para a gente curtir. Mas, às vezes, aquilo não é preguiça. Então, é bom a gente definir mesmo. Às vezes, a pessoa está cansada e o outro olha para ela e acha que ela está com preguiça, que ele é preguiçoso, né? Então, vamos determinar aí, definir a preguiça, doutora Lilian. Primeiro, assim, essa pesquisa citada por você, ela mostra que é um dos fatores do ser humano de se preservar. Então, com a evolução das espécies, quem teria condição melhor de sobrevivência? Então, a gente tende a um gasto energético mínimo possível. Então, isso é uma evolução, mas para certas pessoas isso é um problema, né? Então, um gasto energético pequeno faz com que, se você alimente muito, você tenha obesidade e outros problemas mais, né? E isso junto traz outros problemas, como a preguiça, o ficar muito quieto, o ficar parado, né? Que em certos momentos são bons, e importantes e necessários. Mas em outros momentos o excesso, né? De tudo na vida, o excesso faz mal. Então, o ponto de equilíbrio é o principal. Então, nem muita preguiça, né? Então, devemos ter preguiça na vida da gente, mas também não podemos o tempo inteiro ter preguiça, né? Com certeza. Quando é considerado muito, por exemplo, doutora Lilian, tem gente que já tem mais o temperamento da pessoa também coopera. Por exemplo, a pessoa que já é mais parada, mais introspectiva, mais quietinha, ela tem uma tendência a ter mais preguiça ou não? Isso é só um estereótipo? Não, com certeza. Quando nascem os bebês, a gente tem pesquisas científicas e fazendo alguns estudos com eles, eles já são diferentes. Por exemplo, você acende uma luz bem forte no olhar de uma criança e de outra. Alguns abrem devagar e quase não incomodam com aquilo. Outros abrem, né, aqueles olhos muito vivos, então uma sensação de fuga do que está acontecendo. Então, assim, você vê que as informações já vêm geneticamente na pessoa. Então, as respostas são diferentes. Então, alguns são mais sensíveis e outros são menos. Os metabolismos são diferentes, então alguns são hiperfuncionantes, outros são mais hipofuncionantes. Então, a gente tem realmente a variação genética que já vem na carga genética da pessoa quando nasce, né? E existem outros fatores também que são os fatores do social, né? Então, é uma família mais tranquila, mais quieta, que não sai muito, fica mais em casa. Então, aquilo tudo ali vai gerar também, né? A pessoa fica mais parada, sem muito estímulo. Então, já é um cultural e realmente assim ambiental, né? Então, a gente também tem esse fator. Já aquela família que passeia muito, sai muito, né? Gosta de estar, né, em atividades variadas ou proporciona aos filhos, né, atividades variadas, então isso vem cultural. Então, a gente tem a carga genética, tem a carga cultural e a gente ainda existe a questão hormonal, né, da gente, dos alimentos, como que vai estar aí os neurotransmissores, que são substâncias que a gente tem entre os neurônios da gente para poder conduzir as respostas. Então, um deles é a dopamina, que mais vai atuar nesse sentido. E se a gente não tem alimentação correta, a gente não tem a dopamina, a quantidade exata. Ou se a gente tem algum problema também na questão da produção dela, que é alguma doença, né? Então, a gente tem vários fatores que podem estar interferindo realmente nessa preguiça. Olha, interessante, né? Muito interessante porque as pessoas, a gente saber disso, né? Que isso é um fator cultural também, um fator neurológico e um fator social, né? Como você citou da bem. alimentação também, né? Então, se você não tem, por exemplo, complexo B,
a dopamina não vai ser formada. Então, a gente vai ter um déficit, né, de uma produção da dopamina. Então, assim, na verdade, existe também elementos químicos que não vão existir, né, a produção. Então, é verdade. Modifica isso também. É verdade. A gente pode associar a preguiça ao desânimo, porque muitas vezes essa questão hormonal dá um desânimo na pessoa. A gente sabe que até os hormônios da tireoide, né, quando estão uma taxa muito baixa, eles causam um desânimo, que a pessoa tem até confunde com a depressão às vezes, porque ela fica muito desanimada. E a gente às vezes não sabe muito bem diferenciar o que é o desânimo, o que é a preguiça. A pessoa está desanimada, ela está lá no sofá, ela quer ficar deitada, e o outro que olha acha que ele é preguiçoso, ele não quer levantar para fazer aquela atividade, ele não quer levantar às vezes não quer sair mesmo, né? Os amigos chamam para sair, ele... eu não quero ir, Verdade, né? E isso tudo tem que ser olhado em relação aos hormônios, em relação à alimentação, né, doutora Lília? Na verdade, assim, muitas vezes, né, é a depressão. Né? Muitos casos são depressão. Aí seria a questão da uma baixa de serotonina, que você não tem motivação, né? Você tem alguns problemas pessoais, então é diferente, né? A preguiça, não, você quer descansar, relaxar, não ter preocupação, mas você dá conta de sair daquilo ali. Você quer ficar ali, mas você dá conta de sair. Já, no caso, né, a depressão mesmo, né, você não consegue, você não tem vontade, você não quer sair daquilo, aquilo ali para você é como se fosse a sua vida, né? Então, a preguiça, ela deixa de ser uma coisa boa quando ela te atrapalha nas funções sociais. Então, você né, vai ficar preguiçoso ao ponto de não querer, por exemplo, tomar um banho, né? Então, como é que você vai viver socialmente ali sem um banho, né? Então... esses fatores que te atrapalham na convivência, no trabalho, aí já passa a ser um problema. Então, volto a dizer que na vida tudo é equilíbrio, né? Então, é verdade. A gente tem que chegar nesse meio termo, né? Com certeza. Tem que ter o ócio, né? Para você descansar sua mente, descansar o seu corpo, mas tem de também ter, né? Energia, vontade, desejo, né? Isso tudo faz parte para que você faça, né? Os seus objetivos e daí você crie, né? A não preguiça, que seria o funcionamento, né? É verdade. Que é esse fator que a gente faz, às vezes, para tirar dessa preguiça. Quem é muito preguiçoso, né? Então, tem objetivar. Como, desculpa te interromper, tem como medir taxas hormonais ou medir as taxas hormonais? Claro que tem como medir, mas eu estou querendo perguntar o seguinte, você citou o caso dos bebês. Tem como, por exemplo, a mãe ver que o filho, não um bebezinho, mas já um pouco maior, ele é preguiçoso, ele acha que é em excesso, ou um filho adolescente, ou alguma fase da vida, os pais ou a família observou um excesso de preguiça. Tem como se fazer exames para saber se aquilo é realmente dele, é neurológico, é biológico, ou ele está precisando de um choque? Com certeza. A primeira coisa, vai fazer um teste hormonal, né? Para ver se tem algum déficit. E depois a gente vai fazer alguns testes para a idade. O que a gente espera para aquela idade? Então, a gente já tem testes padronizados, né? Para saber na questão intelectual, na questão motora, né? Ele está dentro do parâmetro, né? Existe uma média. Se ele está dentro do parâmetro, né? Do que é esperado para aquela idade, então a gente não vai estar como problema. Então, existe testes realmente para achar se existe algum erro ou não nesse desenvolvimento. Né? Então, na verdade, a gente tem como detectar, sim, se é patológico ou não. Que bom, isso é bom, porque de repente você detecta aí na sua casa ou num ambiente de trabalho, alguém que tenha um excesso mesmo, a pessoa não produz, a pessoa só quer, né? Só quer curtir. A gente até tem um folclore no Brasil de que o baiano é assim, né? Verdade. Que o baiano é devagar, que o baiano, oxente, quer uma rede e tal. Tem esse folclore em torno do baiano, que o baiano é mais preguiçoso, porque também aqueles lugares maravilhosos que eles têm lá, dá vontade de ficar mesmo, né, gente? Só na rede, tomando uma aguinha de coco. E a gente sabe que, é claro, é uma coisa folclórica mesmo em relação... É um fator cultural, né? Então, assim, a preguiça cultural. Existe isso, né? Então, vai morar em São Paulo, né? Em São Paulo é tudo rápido, tudo tem que ser, né? É para ontem. Então, assim, a pessoa já tem aquela formação, né? Então, não, vai para a Bahia realmente, né? Então, não tem pressa. Então, essa formação vai inserir diretamente nessa parte onde você vai ter
capacidade de se regular, né? Mas como que a gente pode, por exemplo, você encontrou uma criança, né, lá na família, que você vê que ela está um pouco diferente. Então, organizar as atividades e colocar tempo. Então, se a criança tem muita lentidão, você tem que mandar 1, 2, 3, então vamos fazer os combinados, porque quando a gente combina, a gente tem depois algum prazer em estar resolvendo situações, que é outra questão que a dopamina dá. Então, quando a gente consegue fazer combinados, por exemplo, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu posso comprar alguma coisa, então eu tenho a sensação de prazer. Então, quando eu consigo dar sensação de prazer, essa preguiça some. Então, é importante demais a gente ensinar isso para a criança e não fazer tudo por ela. Então, por exemplo, ela ajudar numa vasilha, numa cama, ela ter a sensação que ela é capaz de autonomia, de capacidade, para que ela se automotive e não precise que eu mande. Então, verdade. ela mesma tem esse prazer. Então, isso é extremamente importante na educação. É verdade, que A bom. gente poder fazer isso para que a preguiça some. Bom, eu quero mais dicas suas, né? Como fazer para sumir essa preguiça, para ficar só aquela preguicinha boa mesmo que a gente precisa, que você disse. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.